O racismo do presidente da Conmebol e o futebol, como ambiente de reforço à discriminação. Na entrevista durante o sorteio das chaves da competição, o presidente da Conmebol fez declarações com um sorriso no rosto e em um ambiente de conforto. Isso evidencia um problema grave. O racismo não é apenas algo a ser combatido no futebol, mas muitas vezes é produzido e reproduzido nesse ambiente. O racismo tem uma formação histórica e cultural, e o futebol não está isento disso. Existe a ideia equivocada de que, ao atravessar os portões de um estádio, uma pessoa ganha liberdade para fazer coisas que não poderia fazer fora dele. Isso é uma grande bobagem. Não há diferença entre cometer um crime dentro ou fora do estádio. No futebol, algumas pessoas tentam justificar agressões verbais como parte da emoção do jogo, dizendo que tudo vale na busca pela vitória. Porém, racismo não é isso. É muito diferente chamar um jogador de ruim para tentar desestabilizá-lo e chamá-lo de macaco. Quando alguém usa essa palavra, não está apenas tentando desestabilizar o adversário, mas sim afirmando que aquele homem é inferior, que está abaixo da condição humana. Da mesma forma, quando gritam "o negro", não é apenas uma referência à cor da pele do jogador. Se fosse, por que essa característica seria usada de forma pejorativa? Esse tipo de xingamento carrega uma ideologia racista, a mesma que sustentou regimes históricos baseados na crença de raças superiores e inferiores. O nazismo, por exemplo, tinha entre seus pilares a ideia de que algumas raças tinham o direito natural de escravizar e matar outras. No Brasil, essa mentalidade também foi reproduzida ao longo da história. Durante o governo Vargas, por exemplo, havia uma forte influência da eugênia, uma pseudociência racista que buscava purificar a população. Após a Segunda Guerra Mundial, essa ideologia perdeu força devido à associação com o nazismo. No entanto, no futebol, ela ressurgiu após a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950. Alguns tentaram culpar a miscigenação da seleção brasileira pela derrota, afirmando que faltava pureza racial ao time. Felizmente, essa canalice foi combatida por jornalistas, como Mário Filho, que dá nome ao estádio do Maracanã, e Nelson Rodrigues. Este último, inclusive, ironizava essas ideias, exaltando o talento dos jogadores brasileiros e ridicularizando a crença de que os europeus eram superiores por terem sido criados com leite de vaca premiada. O problema é que, apesar dessas vitórias no discurso, o racismo ainda persiste no futebol, tanto dentro de campo quanto nos bastidores. Grupos extremistas utilizam o ambiente do futebol para espalhar suas ideologias racistas e fascistas. Isso não acontece apenas no Brasil, mas também na Europa, onde clubes como Paris Saint-Germain, na França, e times da Alemanha, Áustria e Sérvia enfrentam esse problema. Então, o que deve ser feito? Primeiro é preciso punir os responsáveis. Testo Luizinho Carioca. Grupo B com River Plate, Independente del Valle, Universitário do Peru e Barcelona do Equador. En el grupo C se dio dos veces que haya equipos de un mismo país. É verdade. En los grupos, aquí uno es el B, el grupo C, Flamengo de Brasil, Liga de Quito, el Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela y Central Córdoba de Santiago del Estero de la Argentina. O São Paulo é o cabeça de chave do grupo D, que tem também o Libertad, o Talleres e Alianza Lima do Peru. Vamos al siguiente grupo, al grupo E, Racing Club de la Argentina, Colo-Colo de Chile, Fortaleza de Brasil e Atlético Bucaramanga de Colômbia. E agora, como falou o Juan, é o grupo do Nacional, né? Grupo F, Nacional, Internacional, Atlético Nacional e o Bahia. Muy bien, y en el grupo G, Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia, Sporting Cristal de Perú y Cerro, el grupo fuerte, este Cerro Porteño, Paraguai. Grupo H com Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio. E assim nós temos, então, os 8 grupos definidos da Conmebol Libertadores. Desastrosa, para dizer o mínimo. Antes mesmo do sorteio, ele estava lá no palco, ele falou, fez um discurso em português em que ele fala sobre os casos de racismo, citou o caso envolvendo o Luiz, também atacante do Palmeiras na Libertadores Sub-20. Mas ele diz que a Conmebol está fazendo tudo o que está ao alcance dela e também não mostrou nenhuma ação efetiva para combater o racismo. Mas a situação só piorou, porque depois ele deu entrevistas aos colegas e aí que a declaração foi ruim mesmo. Ele foi perguntado sobre se ele imaginava que se os times brasileiros poderiam não estar presentes na Libertadores. E a resposta dele foi essa que a gente vai ouvir agora. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños.
Eso sería como Tarzán sin Chita. Imposible.